estudando no CC, faremos comentário sobre essas três questões de proporções. Ideal que você dê uma paradinha no carrego aí de seu vídeo e tente executá-las. Bem, senhores, antes de iniciarmos as questões, a resolução das questões propriamente dita, vamos aqui a um esquema de problemas de proporção na condição direta, ou seja, vamos dividir um certo número n em duas partes, diretamente proporcionais a A e a B. Então, começamos o nosso esquemazinho, a divisão em duas partes, vamos denominá-las de x e y, e dividir esse número n pelas partes A e B. Se vamos dividir o n por duas partes, é porque a soma dessas duas partes equivale ao valor dividido n. Ou seja, senhores, na condição de dividir diretamente proporcional, ou seja, o x vai ficando diretamente proporcional à parte A e o y diretamente à segunda parte da divisão, que é B. Senhores, na proporção contínua, nós podemos adicionar os antecedentes pelos consequentes, formando então aqui uma outra condição de proporção. Como ainda podemos utilizar que x mais y sendo igual a n, podemos usá-lo, sobre o a mais b, onde a divisão entre o n e o a mais b, ou seja, a soma dos antecedentes pela soma dos consequentes, nos fornece a constante da proporcionalidade, relativa a x sobre a e ao y sobre b. E aí, senhores, para determinar o x e o y, é só a gente tomar a razão x, que é sobre a igual a constante, e aqui para chegarmos ao valor de x é só tomar o a e multiplicar, ou seja, o denominador do x multiplicar pelo k, que no caso é a constante, ou seja, ficamos com x igual a vezes k, que é a constante da proporcionalidade. Da mesma maneira o y sobre o b igual a k. Para isolarmos o y, senhores, ficamos com b vezes k. E aí, senhores, é uma maneira bem prática de você resolver esse tipo de problema envolvendo proporções contínuas na condição de partes diretamente, divisão em partes diretamente proporcional. Vejamos agora os nossos problemas. O primeiro deles, uma questão da Mackenzie, dizendo: dividindo-se 70 em partes proporcionais a 2, 3 e 5, então vamos dividir 70 em partes proporcionais a 2, 3 e 5. A soma entre a menor e a maior parte é, então, senhores, vamos denominar a menor parte de x, a média de y e a maior de z. Ou seja, se vamos dividir 70 entre essas três partes, é porque a soma delas três equivale ao valor dividido, no nosso caso 70. Nesse problema ele está interessado apenas na soma entre a menor e a maior parte, no nosso caso entre a soma de x, ou x mais o z, que é a maior. Então, senhores, vamos armar nossa proporção. É uma condição boa de vocês sempre segurar, que é em partes diretamente proporcionais. Nosso cadê você, matemática cadê você, no caso aqui é a estrutura da série de razões em partes diretamente proporcionais. Senhores, então, no nosso caso, ficamos com x sobre o 2, y sobre o 3 e o z sobre o 5. Soma dos antecedentes pela soma dos consequentes. Senhores, a soma dos antecedentes é o 70, que é o x mais y mais z. E o 2 mais 3 mais 5 é o 10. E 70 por 10, senhores, chegamos a 7, que é a nossa constante da proporcionalidade. Aí podemos, então, para determinar os três valores, só usar x sobre 2 é igual a 7. Se x sobre 2 é igual a 7, senhores, daqui tiramos que o x é o 14. É a menor. Para a gente determinar a maior, vamos tomar o z sobre o 5, que vai valendo 7. E o z, senhores, será quem? 5 vezes 7, que é o 35. Como ele está interessado na soma entre x e z, ficamos com 14 mais 35, que é o 49, e a opção correta é a B. Aí, então, senhores, uma das maneiras de resolver bem prático esse tipo de questão. Senhores, vamos a uma do Colégio Naval.
considere 3 números naturais, x, y e z. O menor, tais que seja x menor, o y é o médio e o z é o maior. Sabe-se que o maior é a soma dos outros dois. Ou seja, o maior, que é o z, equivale à soma do y, o maior, que é o z, equivale à soma do x mais y, que são os dois menores. E que o menor, no nosso caso é o x, equivale a 1/5 do maior. X é o z sobre 5. Da onde aqui podemos até tirar o valor do z, que os senhores querem 5 vezes o x. Bom, então o x, y e z são nessa ordem diretamente proporcionais a. Então, senhores, nós temos aqui 5 alternativas. Então, senhores, uma das maneiras de resolver. Vamos criar a nossa série de razões. No caso, x por A, y por B e z por C. Ele está interessado, senhor, nesse problema, não em x, y e z, e sim nas partes diretamente proporcionais. Em outras palavras, ele está interessado no nosso ABC, denominadores. Senhores, uma das maneiras de chegar lá. Primeiro, vamos tentar arrumar aqui uma equação. Vou tomar aqui, já que ele nos fornece o valor do z na dependência x, vamos tomar nessa razão o que? X sobre A, y sobre B e o valor do z valendo 5x. Senhores, trabalhando apenas com a primeira e a terceira, ficamos ou podemos dizer que 1 sobre A é igual a 1 sobre C. Senhores, aplicando aqui uma permuta dos meios nessa proporção, podemos dizer que ficamos com 1 sobre 5 igual a A sobre C. Senhores, já temos aqui uma fração irredutível, podemos então citar que o nosso A é 1 e o nosso C é 5. Então, senhores, dos 3, 2 se foram. Para chegarmos aos demais, senhores, vamos voltar aqui à série de razões, a nossa proporção, e aí ficamos aplicando a soma dos dois antecedentes iniciais pela soma dos dois consequentes, valendo quem? Z sobre C. Mas quem é Z, senhores? Podemos usar o Z sendo x mais y. E aí, senhores, vamos usar uma simplificação. Se você tem uma equação, uma igualdade, uma proporção em que os antecedentes são iguais, podem ser eliminados e passamos a usar os denominadores. Ora, desses aqui já temos quem? A e C. Isolando o valor do B, senhores, o nosso B é 4. Então, nosso A é 1, B é 4 e o C é 5, opção do problema C. Senhores, vamos lá da CPK. Na série de razões, A sobre 18, B sobre 1/5, 1,5 e x sobre y é igual a x sobre y, sabe-se que A mais B é 13 e y menos x é menos 1. Podemos até aqui isolar o y, né? Trabalhar com o y, caso necessário, seja valendo x menos 1. Senhores, ele pede estar interessado nos valores de x e y nessa proporção. Senhores, uma das maneiras, vamos aqui fazer a nossa matemática, cadê você? No caso, novamente aqui, criar a nossa, que já é fornecida, e vamos usar critérios, né, senhores, da nossa proporção. Ou seja, podemos adicionar os dois primeiros, ou as duas primeiras razões, e valendo a terceira, e vamos usar o valor do y, valendo quem, senhores? X menos 1. Aqui, senhores, é uma maneira de chegar a uma equação, né? Ou seja, ficamos com o A mais B sobre 18 mais 1/5, 1,5, igual a x sobre o y, que vamos usá-lo sendo x menos 1. Senhores, olha só, ficamos na equação dependendo apenas de x, aplicando aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, dá para a gente chegar ao valor do x, que no caso é menos 2. Se o x é menos 2, senhores, acabou, porque nós já sabemos que y é x menos 1, e usando o x menos 2, olha lá quem é o y, menos 3. Podemos dizer como resposta, senhores, x menos 2 e y menos 3. Valeu, gente, deixamos esses 3 problemas para os senhores, e um abraço, valeu, até a próxima.